Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje eu tenho a alegria de conversar com um dos principais atores do Brasil. Eu me refiro a Leopoldo Pacheco. Isso. Como vai, Leopoldo? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Te apresentei assim porque realmente sou seu fã, do seu trabalho. Obrigado. E estou aqui com o Leopoldo hoje justamente para a gente falar mais uma vez, mas de maneira um pouco mais aprofundada, sobre arte e cultura. E para desenvolvermos esse tema, eu escolhi uma epígrafe que na verdade é a epígrafe de um livro, que é o livro Contos da Mais-Valia e Outras Taxas, do meu amigo Paulo Tedesco, e uma frase de autoria de Jean-Luc Godard, cineasta franco-suíço, que diz o seguinte: cultura é regra, arte é exceção. Sem dúvida nenhuma, ninguém melhor do que um artista completo para a gente debater a respeito disso. Então, nessa linha, Leopoldo, eu abro o nosso papo perguntando para você o seguinte: o que faz da arte exceção, na sua opinião? Eu acho que a gente vive uma estrutura que eu penso da seguinte maneira. Eu não consigo muito separar a cultura e a educação. Então eu acho que o desenvolvimento do senso crítico vem pela educação e pela cultura. Eu sou ator e eu acho que hoje em dia eu verdadeiramente me sinto uma pessoa melhor por uma abertura humana que o teatro me trouxe. Então eu acho que o que melhor a gente tem a fazer é desenvolver uma educação profunda, e o acesso à cultura é que desenvolve um senso crítico para a pessoa poder ter um olhar mais profundo para a arte. Uhum. Então a arte, nesse sentido, ela precisa de uma educação, de uma cultura que não quer dizer um eruditismo, que não quer dizer nada disso, quer dizer é você criar na criança, jovem, adolescente, adulto, esse refinamento do olhar pela cultura e pela educação. Então eu acho que a arte está num lugar do artista, vamos dizer assim, como fazedor de arte, que muitas vezes precisa de um olhar mais profundo. Então nesse lugar eu sinto que a arte é um pouco exceção. Porque eu acho que a gente vem vivendo um processo de educação sem senso crítico, né? Uma educação pobre que distancia as pessoas da arte, né? Eu acho que a arte é o melhor lugar para a gente compreender o mundo. Perfeito. Você está falando da exceção, né? E Godard fala da regra, a cultura como regra. No Brasil, a cultura é regra, na sua opinião? Não é regra, infelizmente. Eu acho que essa é a grande luta mesmo, assim, que eu acredito que possa transformar o nosso país, né? É pela cultura, sem dúvida nenhuma, né? A possibilidade que qualquer pessoa possa ter em ver uma exposição, por mais simples que ela seja, do acesso ao cinema, do cinema, eu digo, não só o comercial, eu acho que o comercial também é gostoso você ver um filminho Sessão da Tarde, Água com Açúcar, mas eu acho que você precisa ver filmes mais profundos, que questionem mesmo, né? Eu acho que a gente tá se encaixando num lugar quase patético, sabe, como cultura, assim. A gente precisa conseguir refinar mais o trabalho da gente, eu acho, trazer de volta o drama. O drama é o que, não só o drama, tudo, mas o drama também traz a condição humana como espelho para quem está assistindo, né? Sim. Então, eu não estou falando só de teatro, de cinema, de televisão, estou falando de você olhar um quadro no espelho e também se reconhecer. Outras expressões artísticas, né? Se entender de uma forma muito abrangente, claro. Né? Eu acho que quanto mais abrangente, mais você educa o seu olhar, mais a sua consciência fica sensível para perceber aonde um artista quer chegar, o quanto ele é crítico com aquilo que ele está fazendo. Claro. E para isso você verdadeiramente precisa ter educação, precisa ter cultura, precisa ter um refinamento, um senso crítico apurado, né? Perfeito. E eu acho que a gente está
sofrendo de falta de. Concordo contigo. Leopoldo, a última edição do relatório Panorama Setorial da Cultura Brasileira, que é de 2014, revelou que 42% da população não consome cultura. Ou seja, isso que a gente está falando, essa carência, né? Para você, o que justifica esse índice? É desinteresse? É dificuldade de acesso? É uma questão de custo? Como você contextualiza esse índice? Eu vou tentar falar sobre isso exemplificando. Claro, por favor. Então, eu sinto que eu entrei na escola em 1964. Eu tinha 4 anos de idade, foi o ano em que eu entrei para a escola. Eu estudei numa escola pública, que tinha laboratórios incríveis. Estou te falando, um laboratório de biologia, de química, de física. Sim. Era impressionante, né? A aula de educação física que a gente tinha. A professora de literatura que eu tive na escola pública do Estado, ela chamava-se... Ela era irmã do Lauro César Muniz. Eu não vou lembrar o nome dela, mas eu lembro que ela chegava para os meninos no ginásio e falava: vamos ler Ilíada, vamos ler Odisseia. A gente falava: Jesus, o que é ler? Isso era muito difícil. Sim, imagina. A gente tinha uma incompreensão, mas aquela semente ficou lá dentro, claro, plantada, que aquela mulher bravamente, durante a ditadura, nos botava para ler coisas incríveis, textos de teatro incríveis, assim. Então, eu acho que isso tudo ficou guardado em algum lugar. Então, essa defasagem que eu acho que a gente tem na educação, desse período em que eu estudei para cá, que foi um desmonte na educação verdadeiro, eu acho que é o que está criando um mundo menos crítico, com menos senso crítico. Então, eu acho que é desse lugar que vem essa defasagem do consumo. E, olha, e acho que também tem um outro dado que eu também fico tentando compreender, que é essa projeção que a gente tem no mundo de crescimento populacional e para onde vai isso tudo, né? Sim. Como estruturar um mundo para tanta gente, com qualidade. Eu acho que isso precisa de muita vontade política, precisa de muito empenho. E estamos passando por um momento absolutamente delicado no que diz respeito à política. Né? Então, eu sinto que esse descrédito reflete nesse lugar da educação e reflete no consumo. Né? Então, acho que estamos padecendo verdadeiramente de vontade política de transformar um pouco mais o pensamento, porque eu acho que verdadeiramente o que pode nos salvar é a educação, cultura, é a arte, sem dúvida nenhuma. Ou seja, mais uma vez, então, a gente tem talvez a falta de educação, no sentido literal, gerando um desinteresse e talvez a falta de políticas de fomento, políticas públicas de fomento também contribuindo para esse desinteresse. Isso é algo que eu também já entro para te perguntar. Recentemente, coisa de março, se eu não me engano, março passado, o Ministério da Cultura promoveu mudanças na Lei Rouanet para torná-la mais acessível e transparente, pelo menos em tese, né? Você acredita que essas mudanças elas podem representar uma nova realidade para a cultura no Brasil, ou o impacto será relevante, uma vez que esse aspecto educacional que você aborda, ele ainda está sendo relegado aí a segundo plano, ele está sendo deixado de lado? Eu acho que essas coisas elas são um conjunto de ações. Né? Eu particularmente não sou contra a lei de fomento. Eu acho que o que existe, vou exemplificar de novo como eu vejo. Claro. Nos anos 80 eu me formei na EAD e eu tinha uma companhia de teatro. Então, toda vez que a gente precisava montar uma peça, a gente pegava o projeto do nosso espetáculo, um de nós, os atores, o nosso grupo de trabalho, a produtora, que eram todas as pessoas de uma companhia, vamos dizer assim. Sim. Batia lá na porta do presidente da Amsterdam Sauer, no Rio já pegava um ônibus, ia lá para o Rio, um trem, naquela época tinha trem, que era maravilhoso, batia lá na porta do presidente da Amsterdam Sauer e falava: olha, esse é o nosso projeto, somos estudantes, nos formamos agora e a gente está querendo, o senhor tem interesse? Sentávamos com ele, o homem dava uma aula para a gente de como lidar com isso. Sim. Às vezes a gente conseguia um patrocínio, às vezes não. E nesse período dos anos 80 surgiu o marketing. Sim. O marketing trouxe junto com ele uma série de profissionais que estão entre
entre o fazedor de arte e o patrocinador. Então cresceu um mercado no meio do caminho. Sim. Né? Muitas vezes muito funcional, muito bacana e muitas vezes muito difícil. Então eu acho que nós, artistas, perdemos um lugar de negociadores, de homens de negócio, vamos dizer assim, Sim. que são os produtores dos seus próprios espetáculos e caímos no marketing e hoje em dia a gente depende de tantas pessoas para chegar no patrocinador. Os intermediários, né? E eu acho que a lei é muito boa. Eu acho também que tem um lado de mau uso da lei. Sim. Eu acho, toda vez que eu produzi todas as vezes que eu estou envolvido, eu não tenho produzido tanto mais, eu produzia muito quando eu tinha minha companhia. Hoje em dia, quando eu estou sozinho, eu sou muito convidado a fazer parte de projetos que dependem de lei e eu batalho muito para que eles fiquem um longo período em cartaz, porque eu acho que a lei nos serve para dar um start e da possibilidade de você viabilizar a sua produção. A manutenção dela, eu acredito que não pode depender da lei, né? Eu acho que aí a gente precisa fazer com que o mercado cresça e consuma o produto que está sendo produzido como cultura. Então eu acho que a gente chega um pouco nesse lugar. Eu não sei o que vai acontecer verdadeiramente. Eu até não estou muito envolvido com a questão da lei toda. Quando eu tinha minha companhia, sim, a gente era muito ativo e estava sempre lidando de uma forma bem direta com todas essas coisas. Hoje em dia, como eu trabalho muito sozinho, muitas vezes eu sou convidado, então eu acabo ficando mais distante. Sim. Mas eu preciso esperar para ver, eu não sei te dizer. Claro. Eu te dei esse exemplo todo para te dizer como era e o que eu acho da lei. Claro, perfeito. Como você avalia, a propósito do tema, o investimento das empresas na cultura, pegando até esse passado de quando vocês iam apresentar o projeto em busca de patrocínio? Como produto, a cultura é um mau investimento, Leopoldo? É uma provocação isso. Não. Então, sabe, eu vejo tantas coisas, eu vejo tantos espetáculos, tantas coisas que me emocionam tanto, que eu acho que são tão profundas e elaboradas e que você vê tantas poucas pessoas interessadas naquilo. Então, assim, se a gente for falar como negócio, se a gente for falar como negócio simplesmente pelo dinheiro, eu acho que sim, é um mau negócio. Agora, eu acho que é o melhor negócio que a gente tem. Sim. Entende? Então, assim, é uma dicotomia. Esse lugar é difícil, antagônico. Porque é antagônico. Eu fui assistir, eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas enfim, eu fui assistir o monólogo público do Michel Malamed, que está falando sobre o público e o privado o tempo inteiro e falando sobre o teatro especialmente. E eu olho e falo assim, pô, que incrível, né? Um cara que tem uma maneira filosófica de abordar o trabalho dele. Ele escreve, ele produz, está em cartaz atualmente e que fala sobre coisas que me dizem tanto respeito, né? E como eu gostaria que a minha família estivesse ali ouvindo, que o reflexo da minha família, os meus amigos e assim por diante, que todo mundo visse. Claro. Porque, e não só, estou falando do Michel porque é muito recente, porque é muito interessante a maneira como ele lida com a forma filosófica que ele pensa a vida, né? O teatro, sobretudo. Então, eu olho e falo assim, vale a pena? Eu, particularmente, acho que sim, porque eu não tenho saída. Eu não tenho saída. Sim, né? É o seu trabalho. Não só eu acho que o meu trabalho é uma coisa que faz bem para a minha saúde. Primeiro ponto. Ele faz bem para a minha saúde, faz bem para a minha alma. Ele é uma espécie de religião. Sim. É um lugar onde eu me encontro comigo mesmo, onde se eu me encontro comigo mesmo, eu acabo encontrando com Deus. E enfim, eu acho que tem um lugar muito transformador no momento em que a gente está em cena. Né? Isso quer dizer muita coisa, não quer dizer pouca coisa. Produzir um espetáculo é matar um leão por dia, é arrastar um trem, puxar um Fitzcarraldo, mudar o navio pela montanha para o outro lado. É um livro que eu escrevo a cada espetáculo,
Então, assim, essas coisas... Mas o momento, ele é fugaz, né? O livro você tem lá guardado na sua prateleira para ler para sempre, o seu filme vai estar sempre em algum DVD, em algum lugar na net, em algum lugar. O teatro não, ele pode até estar gravado, mas ele não é, ele é o ato em si. Claro. Né? Ele requer temperatura, ele requer respiração, ele requer olhar. Esse encontro é muito transformador. Então, para mim, não tem outra coisa que vale mais a pena do que isso. E quando você consegue tocar no público, seja lá 10 pessoas, 15, se você conseguir tocar 100 dentro, sei lá quantas que foram assistir o seu espetáculo, isso é uma grande vitória, isso é uma grande transformação. Claro. Então eu acho que nesse lugar a gente faz esse trabalho, que para mim é o da educação, da cultura e o da arte. Perfeito. Né? É nesse lugar que eu me sinto um verdadeiro artista. Né? Quando eu faço figurino, quando eu faço cenário, quando eu faço maquiagem, tudo está dentro do mesmo lugar. Tudo está dentro do meu pensamento. Tudo está dentro da maneira como eu acredito que eu possa tocar alguém. Quando eu faço uma maquiagem, não estou fazendo só porque eu acho aquela pessoa assim ou porque o personagem é assado, é porque as pessoas vão ver aquilo. E aquilo é um conjunto de ideias. Claro, perfeito. Que em algum lugar vai te tocar. Né? Então, assim, eu acho, no fundo, para mim, é o maior negócio que existe. E eu adoraria... que a cultura tivesse mais apoio, mais consumo, não só apoio em grana, eu digo apoio de mídia, claro. de estrutura. Né? A gente conta muitas vezes essa coisa da gente ter um voucher para isso, um voucher para aquilo. É uma espécie de apoio, mas é um escambo no fundo. Sim. Né? Então, claro que isso ajuda e precisa continuar, sem dúvida nenhuma, mas precisa crescer, precisa ter um olhar mais profundo para o que o artista faz. Claro. Precisa ter uma compreensão mais humana e de uma maneira bem abrangente mesmo. As diferenças de acesso do artista com o público variam numa gama infinita. Né? Isso não é um padrão. A arte não é um padrão, claro. Né? A arte é uma exceção. É uma exceção. Então eu acho que essa exceção precisa ser vista com muito cuidado, com muito carinho. Perfeito. Para a gente fechar essa primeira parte, o papo está muito legal, a gente vai evoluir um pouquinho numa segunda parte do programa. Então, para a gente fechar essa primeira parte, voltando só um pouco nessa questão das políticas públicas de fomento à cultura, quais deveriam ser as prioridades do Estado para a execução dessas políticas, na sua opinião, Leopoldo? Você vê alguma área das artes que careça mais de apoio, de fomento, ou seria realmente o conjunto da obra, digamos assim? Eu acho, pelo fato, eu sou paulista da gema, assim, né? Eu vivo numa metrópole, né? E isso aqui é uma ilha, no fundo, sim. Né? A gente tem um país muito grande, muito vasto. Então eu acho que tem uma questão toda de uma cultura popular brasileira que é muito rica e muito extensa, né? Do índio, das nossas regiões todas, não só do índio das regiões todas e das nossas regiões todas, das nossas diferenças que nos igualam tanto, que eu acho que é muito difícil você pensar cultura só em São Paulo, né? É muito difícil você pensar. Cultura é muito abrangente. O nosso país é muito grande. Sim. Então também isso é uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade geográfica muito grande, né? Um país muito extenso. Governar um país com essa continental, né? Então, mas eu acho que sim, merece esse esforço e merece essa atenção. Eu acho que ela tem que ser de uma forma mais abrangente. Sim. Eu acho que hoje em dia a gente vê aqui, falando do nosso município, do nosso estado, as diferenças que a gente tem do teatro para o cinema, para a dança, para as artes plásticas, para o popular aqui em São Paulo. E, felizmente, hoje em dia eu acho que acontece uma mudança muito grande no nosso país.
Antes as coisas só aconteciam quando elas vinham para esse eixo metropolitano, São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, Sim. Curitiba, as coisas só aconteciam. Hoje em dia elas estão acontecendo o contrário, elas estão acontecendo nos seus lugares e vindo para cá. Sim. Né? Então isso eu acho que já é um caminho muito interessante, uma mudança muito interessante que vem acontecendo. Precisa acontecer mais, mas ela já existe e isso já é uma mudança muito legal. Com certeza. Mas eu acho que a política pública tem que ser mais abrangente, sem dúvida nenhuma. A gente começou falando sobre uma epígrafe de Jean-Luc Godard, Cultura é regra, arte é exceção. Vamos seguir um pouquinho por aí agora, mas ampliando um pouquinho o debate, falando sobre um pensamento de Vivienne Westwood, retirado deste livro homônimo, né? Em que ela fala também de cultura e arte. E eu selecionei um trecho de um pensamento que está nessa obra, que é o seguinte, abre aspas, com as pessoas que viveram antes de nós, podemos redescobrir visões diferentes do mundo por meio da arte. Esse é o verdadeiro significado de cultura. E, por comparação, formamos nossas próprias ideias de um mundo melhor do que esse em que vivemos, que bagunçamos. Nós podemos mudar o futuro. Então, Leopoldo, abrindo a nossa segunda e última parte aí do papo, com base nesse pensamento da Vivienne, eu queria te perguntar uma questão um pouquinho delicada, envolvendo mais uma vez políticas públicas, mas mais relacionada a conceito, tá? Que é o seguinte, logo nos primeiros dias de seu governo, o prefeito João Dória envolveu-se numa celeuma aí com pichadores e grafiteiros, tendo como pano de fundo o discurso da manutenção da beleza e da limpeza da cidade de São Paulo. A polêmica, para você, é fruto de, abre aspas, visões diferentes de mundo por meio da arte, fecha aspas, como define Vivienne Westwood, ou é da subjetividade típica de algumas expressões artísticas? Mais uma vez, a gente vive numa metrópole, né? E do qual a gente tem como movimento popular vamos dizer, da nossa periferia, a pichação, né? Muitas vezes eu também, quando ele é destrutivo, vamos dizer assim, no sentido de pegar um monumento, eu também sou contra, né? Eu também não gosto. Agora, eu acho que ele é um movimento cultural, ele é um movimento popular e ele precisa ser visto, antropologicamente, inclusive. Então, eu acho que tanto o grafite quanto o grafite são obras incríveis, né? E vivemos numa metrópole. Então, eu acho que são visões diferentes de mundo mesmo, assim. Né? Eu acho que o fato de eu trabalhar nesse lugar com tanto empenho, né? Como artista, isso tudo me preenche muito, isso tudo me traz muito. Então, eu também fiquei muito impressionado com isso, né? Eu fui ver uma exposição incrível da Dora Longo Bahia, que é uma artista plástica na Galeria Vermelho, uma exposição inacreditável, onde ela expõe esse momento, mais ou menos, que a gente está vivendo, da seguinte maneira. Ela pegou todas as capas de jornal do período das Olimpíadas e pintou um palhaço em cada capa de cada dia das Olimpíadas. Então a exposição está lá inteira, colocada a Olimpíada inteira, pintada com as capas de jornal, com um palhaço pintado na frente. Eu vi uma matéria, excelente. E intercalado a isso, ela pegou as suas obras, as obras dela, Sim. quadros grandes, pinturas e coisas, e cobriu de cinza. E intercalou nessas obras dela. Então eu acho que é um olhar muito profundo e muito interessante que a Dora Longo teve a respeito do que está acontecendo. Sim. Ela, como artista, pintou os quadros de cinza. Né? Eu acho que é um manifesto muito profundo, assim, né? Como artista, de você ceder uma obra sua para criticar o que está acontecendo. Né? Eu acho que é uma exposição que me impressionou bastante. Me perdi? Não, perfeito. A gente está falando dessa questão de visões diferentes de mundo, né? Porque na visão do prefeito, a pichação
diferentemente do grafite, embora no início as coisas tenham sido Estavam se misturadas, misturadas, depois ele separou. Exatamente. Não é vista como uma expressão artística, ao contrário do que você está colocando, até com uma avaliação um pouco mais aprofundada, né, uma visão antropológica do negócio. Então, eu acho que você sintetiza com o que você disse, o que a Vivienne, eu acabei nem contextualizando, a Vivienne ela é uma estilista inglesa, responsável pela moda punk e new wave modernas, né? A Vivienne Westwood, eu sou figurinista também de teatro, né? E acaba que eu tenho uma paixão grande pelo trabalho da Vivienne Westwood e acompanho isso desde que eu sou moleque, porque eu vi nasceu o movimento punk. Sim. Ela com Malcolm McLaren, que era um outro músico, Sim. que criaram esse movimento na Inglaterra, e ela se tornou uma grande estilista. Sim. E ela é sempre muito crítica no trabalho dela. Assim, a Vivienne é uma mulher muito interessante. Sim, essa frase acho que mostra como ela enxerga, né? Não só o trabalho dela, mas o conceito de arte e de cultura de uma maneira mais abrangente. Mas então, voltando, já que a gente está falando de visões de mundo por meio da arte, qual a visão de mundo que a arte do ator Leopoldo Pacheco proporciona ao cidadão Leopoldo Pacheco? Eu acho que tem um lugar onde eu moro, estou te falando do trabalho, né? Estou te falando do ator. Sim. Um lugar onde eu moro que me ensinou a não ter juízo de valor a respeito dos personagens que eu faço. Isso me traz um olhar de compreensão muito profundo, eu acredito, do meu trabalho. Sim. Estou falando do Leopoldo Pacheco para o Leopoldo Pacheco, né? Do Leopoldo Pacheco ator para o Leopoldo Pacheco civil. E que isso é uma coisa que verdadeiramente me faz entender que as coisas não têm um lado só, né? Elas têm muitos lados, né? E que eu tento sempre abraçar esse universo que cada personagem me propõe. E que eu acho que é nesse lugar que eu consigo filosofar a respeito do meu trabalho. Então eu sei que o meu olhar está educado de uma maneira muito sensível para muitas coisas. Eu me interesso por plantas, eu estudei um pouco de botânica, eu me envolvo com as plantas, eu acho que é uma maneira de gerar vida muito especial, é uma maneira de você compreender o mundo de uma forma muito especial. Eu acho que o fato de eu lidar com caracterização de teatro, o fato de eu, de uma certa maneira, mexer um pouco, eu tenho muita habilidade manual, trabalho com madeira, trabalho com objetos, então eu acho que isso tudo está ligado, né? Eu acho que eu pude, quando criança, teve uma situação muito singular que aconteceu na minha vida. Aos 13 anos eu queria muito estudar pintura, meus pais sempre foram muito sem grana, era muito difícil, o material era muito caro, tudo era importado. E eu lembro que quando eu fiz 13 anos eu cheguei em casa e uns tios que eu amo, eles de paixão até hoje, me deram de aniversário uma caixa de tinta holandesa e a sala da minha casa era coberta de telas brancas, de todos os tamanhos e de tudo. E eles me deram um impulso para eu estudar aquilo que eu queria tanto que não tinha como, né? Por falta de grana e tudo. Então, eu tive um estímulo. Eu acho que a gente não depende de dinheiro para alcançar as coisas. A gente depende muito de perseverança, de olhar. Eu acho que eu me transformei muito como artista desde então. A possibilidade que eu achei que abriu uma porta e falou assim, nossa, é nesse lugar que eu quero estar. Uhum. Então, eu achei esse lugar que me faz bem. Eu achei esse lugar onde eu acho que em cada uma das coisas que eu faço, eu estou interferindo em alguém, eu estou educando alguém, eu estou melhorando a vida de alguém, eu estou fazendo alguém enxergar um pouco melhor o mundo, com tudo isso que eu faço, com o meu jardim,
as minhas plantas, com os meus objetos, com a minha caracterização de teatro, os meus figurinos, e aí vai, né? É meio infinito, assim, né? Eu tenho morro de vontade de voltar a pintar de novo. Né? Você chegou a pintar? Eu pintei. Chegou a pintar? Pintei muito. Mas parou. Então eu fui fazer teatro depois que eu fiz artes plásticas. Eu fiz artes plásticas na FAP. Então, assim, no fundo o que aconteceu? Toda essa estética minha foi para o teatro. Sim, houve essa transferência. Então, os figurinos são escultóricos, Sim. os cenários são significativos no sentido plástico. Sim, plástico. Né? Eu gosto disso tudo, né? E é nesse lugar que eu acho que eu me comunico muito. Né? Legal, bacana. E até por falar em lugar, você transita em dois mundos distintos, o da cultura de massa, na televisão, com as novelas em especial, e o das artes cênicas, no teatro. No Brasil ainda restrito, infelizmente, apenas a uma parcela aí da população. Especificamente com relação ao teatro, na sua opinião, o que falta ao teatro no Brasil para que, de fato, ele se torne uma expressão da cultura popular? Não que ele não seja, mas que ele se torne realmente mais acessível às pessoas. Então, eu volto para o mesmo lugar. Educação. Meu filho tem 22 anos, então às vezes ou eu vou levá-lo a algum lugar, ou eu mesmo vou a alguma festa, algum lugar para dançar, alguma coisa, e você olha do lado de fora, você vê aquelas filas quilométricas de gente que vai para balada e que vai beber e que vai gastar dinheiro bebendo e que vai pagar para entrar, porque você tem que pagar um ingresso para entrar. Sim. Então existe uma necessidade de consumir esse prazer do ir para uma balada, por exemplo, que eu acho super legal, também gosto. Saudável. E também vou. Claro. Mas por que essa fila desse tamanho não se forma na porta de um teatro? Porque você tem dinheiro para gastar na balada, com a bebida, com a fila, com o táxi que você vai pegar aí até lá. E por que o teatro é tão caro? Ele não é caro. Pois é. Ele depende do ser humano ali trabalhando, fazendo. Ele não tem um filme gravado que você vai sentar e vai ver numa tela, liga e desliga a hora que você bem entender, claro. Como na televisão. Né? Tá bom, eu vejo agora, não vejo, vejo depois. Eu vejo o capítulo amanhã, eu vejo... O teatro, ele acontece ali. Né? Então, assim, eu verdadeiramente assim, acho mesmo que é educação, porque público tem. Desculpa, Sim. A gente vive numa metrópole, né? Sim. E tem público para tudo. Você tem público para tudo. Estou falando do teatro especificamente, para o musical, para a dança, para o teatro cabeçudo, para o teatro mais intelectualizado, para o teatro experimental, para a comédia. Você tem público para tudo. Sim. Né? Então, eu acho que sim, volto para o começo da nossa história. É educação. Perfeito. Como você avalia o cenário artístico independente em suas mais variadas expressões, numa época em que antigos modelos de negócios e hábitos de consumo de cultura foram completamente transformados e novas realidades são construídas rapidamente dia após dia? Como você vê o cenário independente nas artes e na cultura? É uma resistência, né? Eu acho que o artista tem o dom de ser resistente. Né? Historicamente, as artes, elas não são a mais confortável das opções, né? Assim, acho que todo pai, quando nasce o filho, vai ser médico, vai ser... Artista não pensa. Vai ser engenheiro, vai ser um grande... hoje em dia, advogado, jogador de futebol, um grande advogado. Né? E, de repente, eu acho que... Eu olho para mim, eu venho de uma família que não é de artistas, nunca teve ninguém. Eu não sei de onde surgiu esse lugar, assim, esse excesso de sensibilidade que precisa ser trabalhado. Claro. Né? Então eu acho que conheço grandes médicos, conheço grandes engenheiros, arquitetos, dentistas, advogados, conheço grandes artistas também. Sim, claro. Né? E essa é a carreira mais difícil de todas. É a mais difícil. É a mais difícil de todas. Eu acho que historicamente o ator antigamente, a atriz sobretudo antigamente, era quase uma prostituta, sim, né? Éramos muito mal vistos, assim, né? Hoje em dia eu acho que nesse lugar melhoramos muito, mas a gente precisa consumir mais cultura, consumir não no sentido
do consumo da grana, só consumir. Então, hoje em dia, tanta coisa. A gente tem Sesc em São Paulo, que tem exposições trabalhos incríveis, que sim. tem teatros, espetáculos incríveis sim. e super acessível, sim. né? Eu acho o Sesc realmente uma coisa impressionante. Você entrar num Sesc, você tem aquilo à disposição. Acho que eu nunca vi isso em nenhum outro lugar do mundo. Legal, São Paulo é impressionante. Concordo com você. Impressionante. Então, acho que sim, precisa se consumir mais, precisa... as pessoas precisam se sensibilizar mais consigo mesma. Não estou nem falando com o outro, estou falando consigo mesmo, ser mais sensíveis com elas próprias, né? De perceber que isso é um grande alimento, né? Isso é uma grande... Elemento e alimento, né? Ele é o super alimento. É um super alimento. Ele é um super alimento. Eu falo do independente porque hoje, por exemplo, é muito comum você ver, por exemplo, escritores independentes, né, que lançam o seu próprio livro por autopublicação, companhias de teatro que, na verdade, nem são companhias, mas é um grupo de amigos que se junta, apaixonado pela arte. Entendi, eu vou complementar esse... Você acha que realmente nesse momento de transformação social que a gente vive, e a gente está falando de Brasil, mas de uma maneira geral isso acontece e reverbera proporcionalmente falando em outros países, dá para se pensar que o caminho talvez seja o cenário independente ou não, o cenário independente vai sucumbir? Eu acho que a gente vem fazendo pesquisas e tentativas nesse lugar, né? Então, vou te falar de alguns casos que eu acho que são incríveis. Primeiro, eu acho que tem uma pessoa que é o Antônio Fagundes, que vem produzindo os espetáculos dele com dinheiro do próprio bolso. E o Fagundes produz grandes espetáculos, grandes textos, grandes experiências em teatro que ele vem fazendo, e que isso também me alertou, isso também eu olhei e falei assim, pô, guardadas as proporções, também posso me arriscar a voltar a produzir como produzíamos antigamente, de pegar o projetinho embaixo do braço, bater na porta do cara e falar, eu quero conversar com você, quero te vender o meu projeto. Então eu acho que a gente está fazendo essa virada nesse momento. A minha mulher é produtora e produziu um grande musical, que ela tem uma equipe ao todo de quase 40 pessoas trabalhando, entre elenco, banda, técnica, tudo é uma ficha técnica muito grande, ela e o Bruno, que é um ator, resolveram produzir esse espetáculo e estão bancando bravamente aí, somente com bilheteria. É claro que você produzir um espetáculo com 3, 5, 10 atores é uma coisa, você produzir um grande musical com 40, sobreviver com ele, eu acho uma glória, mas eu não acho que isso deveria ser uma regra. Eu acho que verdadeiramente está difícil conseguir patrocínio, estamos passando por uma fase muito difícil, mas prova-se também que a produção independente é viável. Eu não acho que ela é uma saída que a gente tenha. Eu acho que ela também é uma saída, né? Mas que isso está acontecendo pela falta de patrocínio, pela falta de fomento de uma maneira mais ampla, falando, né? Todo artista, isso é uma discussão antiga, né? O direito ao ócio, o ócio é criativo, eu acho que é quando a gente melhor produz, quando você tem a sua cabeça livre, tranquila. Então, assim, sei lá, né? Eu não sou escritor, mas se eu fosse, eu imagino me debruçar durante 2 anos na mesa da minha casa, saca, assim, e me dedicar a escrever uma obra, saca? Quem paga isso? É muito louco, né? Você pensar, como faz? Então, não tem, entendeu? Quando há paixão, não tem dinheiro que pague. Mas claro, mas deveria ter. Precisa ter. Se é o desejo de ser o seu sustento, deveria ter. Esses meninos estão fazendo esse musical aí, praticamente esse trabalho desde que ele começou até agora, que ele já está há alguns meses em cartaz, já são 2 anos. Na raça. De empenho. Sim. Né? E sem retorno. Tudo bem, o retorno para manter o espetáculo ali funcionando, né? Sim. Mas não traz toicinho na venda. E aí eu já emendo a próxima pergunta. Este é o maior desafio do artista no Brasil? Ou há algum outro ainda? Que é talvez sobreviver de uma paixão num país em que não há educação para a cultura, não há o fomento devido à cultura. Qual é o maior desafio do artista no Brasil atualmente? Nossa. São vários. Nossa.
Essa é uma discussão tão longa, né? Eu acho assim, eu acho que é um pouco tudo isso que a gente vem falando aqui o tempo inteiro sobre a questão da educação, como isso é um grande definidor mesmo, né? Eu acho que a educação está ligada exatamente à formação de um senso crítico, e o senso crítico é que traz a possibilidade da pessoa escolher aquilo que ela quer consumir. Claro. Né? Hoje em dia eu acho que as pessoas consomem aquilo que elas são obrigadas a consumir. Né? O desejo de você ter o melhor carro, a melhor televisão, o melhor... Né? Verdadeiramente, no fundo, é muito desnecessário. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu conforto básico. Agora, esse lugar, ele não depende de dinheiro, né? Ele depende de um olhar. Claro. Ele depende de uma... Então, eu verdadeiramente acho que o maior desafio do artista hoje é ele acreditar nele. Esse é o maior desafio, né? Porque eu vejo que muitas pessoas acabam desistindo exatamente porque o que eu faço não dá dinheiro, né? O que eu faço não me leva a nada. Né? Então, deixa o sonho de lado. Deixa o sonho de lado pela necessidade do consumo. Da sobrevivência, né? do consumo. Ou da sobrevivência. Claro. Claro, que é uma grande maioria da sobrevivência, sem dúvida nenhuma. Mas ligada a esse lugar da necessidade de ascender. De ascender e de ter. Perfeito. Né? Então, eu acho que existe um meio do caminho, né? Perfeito. Que eu acho que seria o ideal para todo mundo, ter o seu conforto básico, para poder sentar numa mesa e se debruçar ali e ficar, sei lá, 2 anos, se ele quiser, desenvolvendo o livro dele. Aquela paixão toda. Eu entendo bem o que você está falando. Mas é difícil. Compreender isso é muito difícil. Verdade. Né? E a pessoa, que eu falo que o grande desafio do artista é continuar acreditando nele mesmo, é nesse lugar, né? Claro. Talvez a necessidade... A dona Fernanda ela fala uma coisa incrível, né? Todo ator que pergunta como eu devo estudar para me transformar num ator. Primeiro, você tenta, de tudo quanto for jeito, vai estudar, vai dizer... Se mesmo assim você não conseguir, você quase morrer por causa disso, então você é um ator, porque aí você realmente vai dar um jeito e vai se encaixar em algum lugar. Sim. Porque realmente é uma carreira muito dura nossa. Eu estou falando da nossa porque aqui eu vivo como artista, né? Claro. Sou ator. Claro. Mas isso... com a literatura, com as artes plásticas, com as outras expressões dança, de arte também, sem dúvida. Todas as formas de arte, né? Sem dúvida. A popular, né? Com a importância que a gente tem de estudar o clássico para transformar e virar, para você ser mais arrojado, mas você precisa conhecer. Lógico. Você não pode pular essa etapa aqui, senão isso é educação, isso é cultura, né? Não sei se te respondi, mas... Não, respondeu? Perfeito. E a gente vai fechar agora, infelizmente, nossa última pergunta, que é a seguinte, voltando um pouco para o pensamento da Viviane, de que modo as artes e os artistas podem mudar o futuro para você, Leopoldo? Então, eu acho que, como a própria Viviane fala, assim, eu acho que a gente tem a capacidade de estar vivendo nesse mundo e de compreendê-lo, né? Está difícil compreendê-lo, mas a gente tem essa obrigação. Sim. Né? E a gente tem, como artista, a obrigação de transformar esse mundo. E eu acho que a maneira que a gente tem de transformar esse mundo que a gente vive é você escrevendo um livro, eu fazendo a minha peça, eles gravando aqui o nosso trabalho, que isso vai ser reproduzido. Sim. Senão não... A gente é um ser político por natureza, né? Nascemos e estamos inseridos numa sociedade em que as coisas não caem do céu. Sim. Né? Ela depende de mim. Né? Então, se eu não tiver acordado e se eu não souber escolher o meu político, que eu acho que é o grande problema que a gente tem, não saber escolher político, né? Vide o nosso governo, eu acho que não faz sentido viver, né? Não faz sentido viver. Então, acho que essa tradução do que eu aprendi desde criança até agora está inserido em tudo que eu faço. Né? O que eu estou fazendo hoje está ligado ao que eu comecei, ao que eu estudei, ao ser humano que eu sou, a como meu pai lidou comigo, a como eu lido com meu filho. Perfeito. Tudo isso está aqui dentro desse lugar onde a gente trabalha. E eu acredito mesmo, eu estava te falando isso, eu acho que esses moleques, eu sinto isso, meu filho veio para melhorar o mundo. E eu acredito que eu ajudei a construir um ser humano melhor.
Então eu acho que tomara todo mundo consiga, porque Pois é. estou batalhando arduamente para cumprir com a minha Deixar vontade. o legado, literalmente. Não, né? a minha vontade de que o meu filho seja um cara bacana, Um cara legal. ético, Sim. que compreenda as coisas de uma maneira mais humana, livre de preconceitos, livre de... Eu acho que ele é uma pessoa assim, eu tenho bastante orgulho do meu filho. Que bom, que bacana. Gente, eu continuaria aqui por muito mais tempo, acho que o bate-papo foi excepcional, como não poderia ser diferente. Leopoldo é um grande talento, um ator multitalentoso, figurinista, cenografista, maquiador, um homem do teatro, um homem da televisão, e foi por todos esses talentos e pela pessoa que é, alguém que até é bastante reservado, por isso que eu me sinto muito honrado de você ter me dado esse privilégio, mas fiz questão de realmente ter essa conversa mais aprofundada sobre arte e cultura, que também é o meu modo de vida, com alguém do gabarito do Leopoldo. Então, Leopoldo, eu só tenho a agradecê-lo, foi uma honra, o prazer foi todo meu. Espero ter Eu tenho ajudado aí de alguma maneira. Tenho certeza que as pessoas adoraram o nosso papo e a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.